Programa Invista, aprendendo com quem faz, está de volta no seu terceiro bloco, falando com Maria Lúcia Gilimassi. Agora eu vou até abreviar a apresentação para nós entrarmos num assunto muito gostoso que é mitologia. Vamos falar sobre Zeus. Aliás, Zeus é uma especialização que você fez, né, Maria? Eu estudei a liderança de Zeus nos 33 hinos homéricos. Porque... Vamos alinhar o conhecimento. O que é um hino homérico? O hino homérico é um poema, né? São 33 poemas de extensão variada. Para você ter uma ideia, nós temos poemas de 600 versos e temos poemas dedicados a Zeus de 3 versos, tá? Quando eles foram escritos? Eles foram escritos desde o mais antigo, no 9º século antes de Cristo, até o mais novo, no 2º século depois de Cristo. Quem escreveu? Não se sabe. Não se sabe quem escreveu. Por que eles são chamados de homéricos? Porque eles são escritos à maneira de Homero, porque Homero tinha uma linguagem peculiar, uma forma de escrever muito peculiar. E quem foi Homero? Homero, não se sabe bem se Homero foi uma etiqueta, né? Assim como Shakespeare, existe a hipótese de que tenha sido uma etiqueta, assim como também o nosso Gregório de Matos Guerra, de repente tenha sido uma etiqueta, né? Mas, enfim, deve ter sido alguém que criou uma forma peculiar de escrever, assim como Gregório de Matos, assim como Shakespeare e Homero, né? E uma forma que encontrou eco em outras pessoas e que passaram a escrever da mesma forma. E por conta disso, tudo o que era escrito daquela maneira foi chamada pelo adjetivo de homérico, né? Sim, sim. Bom, os hinos contam as histórias de vários deuses, né? Então, por exemplo, existem, dentre esses 33 hinos, 3 que são dedicados a Afrodite, a deusa do amor e da beleza. E do amor sexual, do amor de atração física, porque Afrodite é a deusa que patrocina toda forma de atração, não só a sexual, mas, por exemplo, dos planetas que giram em torno do Sol, né? Existe uma atração que mantém tudo isso em órbita, tudo isso na ordem de Zeus, né? Ela patrocina isso. Ao deus Dioniso, o deus Baco do vinho, né? Também existem 3 hinos. Para a deusa Deméter 2, o deus Apolo 2, Hermes 2. Há outros deuses que existe apenas um hino, um poema dedicado a esse deus. E esses poemas contam a história desses deuses, né? E o que me encantou à medida que eu fui fazendo a tradução desses hinos, era identificar a maneira como Zeus liderava esses deuses. Porque há muitos autores que dizem que Zeus era um senhor feudal, ou seja, um senhor detentor de todo o poder e que os seus servos não tinham voz nem vez, né? E que ele seria um déspota, um centralizador. Então, essa foi a imagem que eu fui criando de Zeus à medida que eu fui lendo os textos durante a graduação, né? E quando eu comecei a traduzir os hinos homéricos, eu percebi que não era assim, né? Eu, particularmente, já li alguma coisa sobre um lado obscuro desse Deus. Pois é. E é o que... fica mais forte. Fica mais forte, né? É isso mesmo. E não é pela tradução dos hinos homéricos? Não é isso. Pelo contrário. E depois que eu voltei a ler a Ilíada, por exemplo, que fala muito de Zeus, a Teogonia, que já mostra uma imagem de Zeus mais forte, porque a Teogonia do Hesíodo fala sobre a origem dos deuses, então está mostrando um momento de constituição do universo, um momento de grande empreendedorismo, né? Ele mostra uma figura de Zeus bastante austera, mas acredito que a figura do empreendedor seja uma figura austera mesmo, porque ele tem que desbravar um território totalmente inexplorado e ele vai abrir o caminho, né? Então, nesse momento, se justifica que Zeus seja mais austero. Mas se você pegar, por exemplo, Homero, a Ilíada, a Odisseia, Zeus já é uma outra pessoa. Tá? Ele é muito mais solto, muito mais livre, muito mais namorador. Enfim, né? Muito mais paquerador, já se envolve com as deusas, com as humanas, já nascem inúmeros filhos, né? E os hinos homéricos, ele conta essas histórias
dos amores de Zeus e dos deuses, né? E o que eu percebi da liderança dele nesses hinos? Que ele tem um horizonte, ele tem um objetivo muito bem definido, né? Qual é? É manter a ordem e a justiça no mundo. Isso está muito claro para Zeus, essa é a missão dele. Aí ele não perde isso de vista. Bom, e ele deixa os deuses livres para agirem, cada qual dentro do seu âmbito de poder, de modo que todos, dentro das suas esferas, atuem para manter a ordem e a justiça do mundo, que essa é a missão maior de Zeus, né? Agora, quando ele percebe que um deus está se desviando um pouco dessa linha de atuação, o que ele faz? Ele entra em cena para corrigir o deus. Interfere. Ele interfere, tá? Agora, quando ele não está presente, ele não está liderando? Não, ele está liderando, tá? Mas ele lidera à distância. Tem uma onisciência. Ele tem uma onisciência, assim como um líder empresarial. Tá? Sim. Quando o líder não está dando ordens, não está presente, não está fazendo o seu coaching, seu mentoring, ele não está liderando? Sim, ele está liderando. Mas naquele momento que ele não está aparentemente mostrando a sua autoridade, ele está fazendo assim porque certamente o seu liderado não precisa que ele esteja presente. E é isso que a gente verifica nos hinos homéricos. Ah, que tá? legal. Então, por exemplo, Afrodite é uma deusa que se vangloriava de fazer com que os deuses se envolvessem com mortais, né? E por conta desse fato, os deuses todos estavam muito irritados, porque ela vivia tirando, assim, gozando da cara deles. Que ela tinha esse poder de fazer com que eles se diminuíssem, se submetendo a uma mulher mortal, né? Sim, sim. E que Zeus faz? Zeus destila um pouco do próprio poder da Afrodite nela mesma para que ela se apaixonasse por um mortal e gerasse Enéas, que foi o que o Virgílio depois usou como protagonista da Eneida. Que legal. Mas deixa eu tirar uma dúvida. Todo empreendedor, ele como foi Zeus, né, fazendo essa correlação aqui com o nosso mundo de hoje, ele já nasceu com uma dificuldade grande, né? Porque seu pai era o Saturno, Crono. Cronos, exatamente. E ele teve que, a mãe teve que dar um baile, né, no Saturno para que Zeus sobrevivesse, Exato, né? Eu queria que você contasse isso bem rapidinho, que nós estamos chegando ao final do nosso programa e esse assunto, olha, você já está convidada e já está, você está, não tem como fugir mais, virar um outro programa para nós continuarmos, continuarmos o nosso bate-papo. Mas, por favor, fale rapidinho de Saturno para nós encerrarmos o programa. Então, Zeus já teve que provar a heroicidade dele, o empreendedorismo dele no momento de nascimento. Porque quando a mãe dele estava grávida em vista de pari-lo, o pai Crono, ele tinha por hábito engolir todos os filhos, porque ele queria ser o único soberano. Tá? Ele não queria dividir o poder dele com ninguém. E por isso ele engolia os filhos que nasciam. E quando Zeus estava para nascer, Reia, que seria a mãe de Zeus, fez uma artimanha com a mãe dela, Gaia. Com a sogra. A sogra dele. Meu Deus. Tinha que ter uma sogra. Não... felizmente, né? Felizmente. Então, a Gaia envolveu uma pedra num cueiro e deu para o Crono como se fosse o filho que acabou de nascer. E Reia entregou o filho mesmo, Zeus, né, o menino, o bebê, para os Cúrites, que o criassem em Creta, né? E enquanto o Zeus crescia, Zeus era um menino muito chorão, né, pelo que a gente percebe nos poemas. O que faziam os Cúrites? Faziam muito barulho, para que Crono não ouvisse o choro de Zeus, né? E assim Zeus cresceu e se tornou um jovenzinho e depois veio ocupar o lugar do pai. Muito bem, falamos aqui com Maria Lúcia Gilimassi, uma entrevista muito gostosa. Fica já a convocação para a próxima entrevista. Muito obrigado, o Invista vai ficando por aqui.